Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar seu lugar. Convido a todos para abrirem suas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Enquanto os irmãos estão procurando este trecho da palavra de Deus, eu quero expressar a minha gratidão ao pastor Giovanni, à mesa diretora, e todos os responsáveis pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Francisco pelo primeiro contato que fez conosco, nos convidando para participar desta convenção. Então é uma grande alegria estar também de volta a esta igreja. Preguei aqui 26 anos atrás, meu primeiro ano no Brasil como missionário. Já tinha sido criado no Brasil, mas fui para os Estados Unidos passar um tempo, estudar na faculdade, casar, criar família lá. E o nosso primeiro ano de volta estávamos aqui na igreja do L2 para um trabalho no fim de semana. Então é uma alegria estar de volta para rever o pastor Daniel, que assumiu no lugar do pai, e para rever alguns amigos. Então quero deixar o meu agradecimento aqui pela hospitalidade, e também agradecendo ao meu motorista, pastor Albérico. Ele está aqui, pastor Albérico? Não está aqui hoje, essa noite, me ajudando, cuidando bem de mim. Em Atos capítulo 8, versículos 1 a 8, a palavra de Deus nos diz: E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Vemos hoje no Brasil e outros países que as cidades são a vida de um país. São a vida de um país porque oferecem muitas oportunidades de estudo, de emprego, de eventos, de cultura, de ajuda ou recursos na área de saúde. Então as cidades estão atraindo todo tipo de pessoa e atraindo muitas pessoas. Porque vejam as possibilidades e as oportunidades. Li recentemente sobre Brasília, projetada para 500 mil de habitantes, hoje com mais de 3 milhões de habitantes. Também li recentemente que as maiores cidades do mundo, como Tóquio e cidades do México, projetam dobrar sua população até o ano de 2050, porque as cidades atraem o crescimento e atraem as pessoas. E com esse crescimento, as cidades atraem o bem e o mal. Elas se tornam fortalezas espirituais. Elas ficam dominadas pelo bem ou pelo mal. Um caso é a cidade de Campinas, São Paulo, onde eu e minha esposa estamos residindo há 27 anos. Uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, cidade bem moderna, mas uma cidade que vive com medo por causa do crime, da violência. O jornal, 2 semanas atrás, disse que tem uma média de uma residência assaltada por hora naquela cidade. De fato, no ano passado, quase 11 mil residências foram assaltadas naquela cidade. E o povo vive no medo. É uma cidade dominada pelo crime, pelo medo. E muitas pessoas naquela cidade estão se mudando para apartamentos, comprando apartamentos ou comprando casa em condomínio fechado para morar, para ter segurança.
porque o povo vive com medo devido ao mal acontecendo naquela cidade. E hoje, em cidades vizinhas, houve coisas inéditas acontecendo. Tem morador de rua que está chegando nos carros com garrafas vazias e com escorpiões dentro. E quando alguém chega, um motorista chega no semáforo com o vidro baixado, morador de rua chega lá ameaçando jogar escorpião no motorista se ele não dá uma esmola. E teve até caso de mendigo atingindo pessoas com seringa, se a pessoa não dá esmola para eles. E as cidades vivem com medo, vivem com crime. E é o caso de Samaria. Nós vemos que era uma cidade dominada pela feitiçaria, superstição e o engano na pessoa de Simão, o feiticeiro, e sua influência, como nós podemos ler nos versículos 9 a 11 de Atos 8. O mal dominava a cidade, e quando Filipe chegou lá, diz que muitos demônios foram expulsos, gritando quando saíam das pessoas, porque eles estavam acostumados a dominar pessoas e dominar a cidade. Eles criavam medo e até hoje dominam povos e cidades, trazendo engano e derrotando o bem nas cidades e nas populações. Cerca de 20 anos atrás, a minha mãe missionária, a Doris Johnson, que na semana que vem vai fazer 86 anos de idade, continua viajando entre o Brasil e os Estados Unidos, dirigindo nosso escritório lá na Califórnia, e chegou essa semana para passar quase 2 meses conosco, participando dos nossos trabalhos. E ela embarcou num avião nos Estados Unidos, e quando encontrou seu assento, e ela viu que tinha uma jovem ao lado, e a jovem estava com a cabeça baixada, com os olhos fechados, como se estivesse orando, rezando. E quando a minha mãe sentou no seu lugar, ela perguntou à jovem: eu vi que você está orando, rezando, você é crente? Essa jovem olhou para ela e disse, sorriu e disse: não, eu sou bruxa. E eu e minhas colegas bruxas fizemos um pacto com o diabo para orar pela derrota da igreja, começando com os líderes, os pastores. Minha mãe ficou tão chocada que ela não conseguiu falar nada mais com aquela jovem, mas durante o voo inteiro ficou sentado lá, orando em línguas dentro de si mesma. E meus irmãos, foi naquela mesma década que lá nos Estados Unidos, dois grandes televangelistas caíram no pecado. E mais 3 pastores das Assembleias de Deus bem conhecidos, cujos nomes foram cotados para assumir a presidência da Convenção Geral daquele país. 2 deles caíram por causa de fracasso moral, e um caiu por causa de fraude financeira e acabou passando 2 anos na prisão. Foi na mesma época, na mesma década, porque, meus irmãos, essa é a estratégia do diabo, de Satanás. Ele quer derrubar, ele quer dominar e ele quer derrubar, como estava fazendo na cidade de Samaria. Mas a visita de Filipe a Samaria trouxe grande alegria e grande transformação. O que foi que provocou isso? O que pode trazer o mesmo resultado na cidade de hoje? Primeiro, Jesus foi pregado em Samaria. Versículo 5 diz que Cristo foi pregado por Filipe em Samaria. Filipe foi lá pregar Jesus Cristo. Ele não foi lá pregar em outro nome, ou em nome de uma igreja, ou ministério, ou convenção, ou de uma nova doutrina, uma moda, um novo método, um novo projeto, uma propaganda, uma festa, congresso, conferência, encontro, vigilião, ou movimento ou evento. Ele foi lá pregar Jesus Cristo, e grande alegria encheu aquela cidade. Eu fico triste nas minhas viagens, meus irmãos, pelo Brasil e no exterior, ver igrejas e seus departamentos se enganando, achando que novidades e movimentos vão atrair pessoas a Jesus ou à igreja.
Meus irmãos, as pessoas precisam de Jesus, estão procurando alguém como Jesus para mudar a sua vida. É só pregar Jesus Cristo e as pessoas virão. Porque só Jesus pode salvar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, transformar e encher de alegria. Alguns dos irmãos participavam das cruzadas do meu pai. Por 30 anos ele pregou cruzados em todo o Brasil e no exterior. E ele sempre pregava Jesus Cristo, com o resultado de 1.800.000 pessoas aceitando Jesus como Salvador nas cruzadas, e milhares recebendo curas, libertação, milagres e batismo com o Espírito Santo. E alguém um dia perguntou a ele: Pastor Bernardo, qual o segredo do sucesso do seu ministério? E ele respondeu: é bem simples. Eu sempre procuro exaltar Jesus Cristo. Eu sempre procuro pregar Jesus Cristo. Meus irmãos, quais foram os resultados de Filipe pregar somente Jesus Cristo? Nós vemos que primeiro que as multidões ouviam atentamente a pregação sobre Jesus Cristo. Então nós vemos Marcos 16:20 repetido em cumprido, onde diz que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, e o Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então Filipe pregou Jesus Cristo e houve curas, houve milagres. O poder do mal, dos demônios e da feitiçaria naquela cidade foi esmagado, com os demônios saindo gritando, porque Jesus foi anunciado. E vemos mais tarde no capítulo 8, que depois veio o batismo com o Espírito Santo para aquela cidade, e a obra foi completa porque Jesus foi anunciado. Meus irmãos, nós precisamos apenas pregar Jesus Cristo, e Ele vai trazer as pessoas, Ele vai trazer os resultados, Ele vai trazer a alegria. Chegou a hora da igreja voltar às suas raízes, de testemunhar de Jesus, de pregar Jesus para ver cidades e indivíduos transformados e ser cheios de alegria. Cerca de 30 anos atrás, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos entre 4 e 14 mil crentes evangélicos, que perguntou: como foi que você entrou na igreja, aceitou Jesus e ficou? 1% responderam que entraram na igreja, aceitaram Jesus porque gostavam da igreja. Outros 3% responderam que entraram na igreja porque alguém da igreja foi visitar eles. Uns 2% falaram que entraram na igreja porque porque gostaram da escola bíblica dominical, entraram através da escola bíblica dominical. Outros 4% falaram que entraram na igreja porque gostaram do pastor da igreja. Mas 81% responderam que entraram na igreja, aceitaram Jesus através do contato e influência de parentes e de familiares e amigos. É aquele contato individual, meus irmãos. O Instituto Hagai de Liderança é uma organização evangélica que forma líderes para o reino de Deus. E eles fizeram uma pesquisa recentemente entre países do terceiro mundo e descobriram que 80% das pessoas convertidas nesses países vieram a Jesus, aceitaram Jesus através de amigos, colegas, parentes e familiares. Foi aquele contato individual, aquele corpo a corpo. É assim que nós vamos ver cidades transformadas e ver pessoas cheias de alegria. A prioridade da igreja e do crente deve ser de anunciar Jesus Cristo, que disse: se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Em março de 1973, meu pai realizou uma cruzada de uma semana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoou poderosamente aquela semana. 10.100 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. 2.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O estádio de futebol que foi usado como local da cruzada encheu-se quase todas as noites com 60.000 pessoas. Na quarta-feira, durante aquela semana houve muita chuva.
E na quarta-feira de manhã, quando meu pai levantou, estava chovendo gato e cachorro. Era terrível. E lá para meio-dia, meu pai reuniu a equipe e disse: se continuar chovendo assim, não vamos poder realizar o culto esta noite. E o diretor das cruzadas disse: pastor Bernardo, eu vou lá no estádio, lá para as 15 horas, vou ver a situação. Se não tiver ninguém lá, a gente cancela o culto. Então o diretor das cruzadas foi no estádio, às 15 horas, logo depois ligou dizendo: pastor Bernardo, vamos ter culto hoje à noite. Já tem 30 mil pessoas aqui, nessa chuva no estádio, esperando o culto começar. O culto foi realizado aquela noite, depois que meu pai pregou. 1.200 pessoas aceitaram, chegaram à frente para receber oração pela salvação. E uma dessas pessoas era uma jovem de 19 anos, com o nome de Maria Lourdes. E quando ela chegou à frente, ela repetiu a oração com os outros que meu pai fez. Ela repetiu em voz alta, todo mundo ouviu ela. Ela estava tão animada com a sua salvação. E depois do culto ela procurou meu pai para explicar. Ela disse que foi criada numa família religiosa. Mas aquela noite ela realmente conheceu Jesus Cristo pela primeira vez. Na quinta-feira ela voltou para a cruzada. Enquanto meu pai estava pregando, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E todo o estádio ouviu ela falando em línguas estranhas. No domingo de manhã, meu pai realizou lá no templo sede um culto para os novos convertidos, para os crentes, e a ênfase foi batismo com o Espírito Santo. Ele trouxe um pregador americano para trazer mensagem, e aquele pregador desafiou a igreja a evangelizar, porque o batismo, recebemos batismo com o Espírito Santo para nos dar poder para evangelizar. Então ele desafiou o povo. E Maria Lourdes estava naquele culto e ela pensou: Jesus, não tenho evangelizado ninguém até hoje. Te aceitei na quarta-feira, fui batizado com o Espírito Santo na quinta-feira, hoje é domingo, não evangelizei ninguém ainda. No caminho para casa, no ônibus ou na rua, quem chegar perto de mim ou sentar ao meu lado, eu vou evangelizar. Depois do culto, ela subiu no ônibus, andou para casa, ninguém veio sentar ao lado dela. Quando ela desceu do ônibus, foi andando para o seu apartamento, parecia que as pessoas estavam querendo evitar ela. Então ela subiu para o apartamento, entrou no apartamento desanimada. O Espírito Santo disse para ela: começa a evangelizar. E ela disse: o quê? Esse apartamento deve estar vazio. Se tem alguém aqui, é um ladrão que precisa ser evangelizado. O Espírito Santo diz: lá está o telefone. E ela disse: o quê? E o Espírito Santo diz: pega a lista telefônica e escolhe o nome e o número. Então ela abriu a lista telefônica, abriu, fez uma oração, colocou o dedo na página, quando abriu os olhos, estava bem em cima de um nome e número. Então ela discou. Tocou 8 vezes, ninguém atendia. Finalmente, depois de tocar a 8ª vez, ela viu um homem atender o telefone e dizer: alô? Quem é? O que você quer? E ela ficou assustada. Ela disse: Senhor, eu queria falar com uma mulher, mas tem um homem bravo na linha. O que vou falar? Não sei o que vou falar. E o homem ficava falando, dizendo: quem é? Se você não falar alguma coisa, eu vou desligar. E a única coisa que entrou na cabeça dela foi aquele corinho do hino: eu venho como eu sou. E ela começou a cantar. Quando ela terminou, houve silêncio. E o homem disse: jovem, canta de novo para minha esposa ouvir. Então ela cantou de novo, mais animada. Quando ela terminou, ela ouviu choro na linha. E o homem disse: jovem, você acabou de salvar as nossas vidas. Estamos casados há muitos anos sem ter filhos. 6 meses atrás perdemos o nosso emprego. O dinheiro estava acabando, então hoje de manhã fui no mercado, comprei veneno para matar rato, eu trouxe para casa, eu coloquei em 2 copos, misturei com água, e na hora que eu e minha esposa estamos levantando os copos para beber, morrer juntos, o telefone tocou e você começou a cantar aquela música: precisamos encontrarmos com você hoje. E ela disse: você sabe aquela cruzada evangelística lá no estádio? Ele disse: sim.
Ela disse, vocês vão lá hoje à noite para o culto de encerramento. Eu vou estar lá. Sou jovem, sou loira, vou usar um vestido vermelho e vou estar ao lado direito do palanque às 19 horas. Vocês chegam lá, me procuram e nós vamos assistir o culto juntos. Às 19 horas, meu pai não tinha chegado lá ainda, mas a equipe estava lá. E falaram depois que viram essa jovem loira, já conheciam quem ela era, então deixaram ela ficar ao lado do palanque com o vestido vermelho. Às 19 horas chegou um casal para ela, conversando com ela. Ela abraçou o casal, orou, chorou com eles e ficou com eles para ouvir o culto, assistir o culto. E quando meu pai deu convite, o casal chegou à frente e aceitou Jesus como Salvador. O casal foi integrado e discipulado pela igreja. Fizeram curso de teologia. Meu pai esteve na formatura deles para entregar o diploma para eles. E aquele homem, Josinho de Souza, virou pastor das Assembleias Assembleia de Deus por muitos anos. Porque uma jovem achou necessidade de evangelizar e falar de Jesus. Meus irmãos, é assim que cidades e indivíduos terão grande alegria e terão suas vidas transformadas. E houve grande alegria em Samaria porque alguém foi anunciar Jesus lá. Foi o Filipe. Quem é o Filipe? Nós vemos lá em Atos capítulo 6, a partir do versículo 3. Os apóstolos pediram para a igreja, sobrecarregados com o trabalho administrativo da igreja, falaram para a igreja: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Filipe foi a Samaria e viu aqueles resultados, não por causa do seu cargo, e não porque ele foi enviado pela igreja de Jerusalém. Filipe foi e viu resultados, porque ele foi de iniciativa própria, e ele foi preparado com as seguintes características: ele tinha uma boa reputação, ele vivia o que pregava, ele imitava o Jesus que ele anunciava. O povo podia ver, através do seu comportamento e sua conduta, que ele refletia Jesus Cristo. Francisco de Assis disse alguns séculos atrás: prega Jesus e, quando for necessário, usa palavras. Isso quer dizer, a nossa vida deve refletir Jesus Cristo. A nossa maneira de viver deve atrair as pessoas a Jesus Cristo. Ele também era cheio do Espírito Santo. Ele tinha o poder, a orientação e a direção do Espírito Santo para anunciar Jesus Cristo. Como Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Filipe foi cheio do Espírito Santo. E ele era cheio de sabedoria. Ele sabia como anunciar Jesus Cristo em cada situação. Nós vemos que depois dessa grande cruzada em Samaria, o anjo conduziu Filipe para o deserto. Por quê? Lá no meio do nada. Mas Filipe lá no deserto, lá veio o eunuco etíope, que estava voltando para casa depois de cultuar a Deus no templo em Jerusalém. Mas lendo o profeta Isaías e não entendendo, o Espírito Santo diz para Filipe:
chega perto dele, vai falar com ele, explica as escrituras para ele. E o resultado foi que aquele eunuco etíope, Mordomor, o tesoureiro da rainha da Etiópia, creu, foi batizado nas águas e levou o evangelho depois de volta para a Etiópia. E até hoje existe uma igreja forte naquele país, porque Felipe era cheio de sabedoria e cheio do Espírito. Meus irmãos, precisamos buscar a plenitude e o poder do Espírito Santo na nossa vida para anunciarmos Jesus Cristo e trazer alegria para muitas vidas. Durante aquela semana da cruzada em Porto Alegre, o comandante da polícia militar deu total apoio, porque ele era crente firme da igreja presbiteriana. Ele estava lá cada noite da cruzada assistindo o culto, vendo Deus operar poderosamente com a salvação, cura, batismo com o Espírito Santo. Ele disse para o meu pai: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. No domingo de manhã, lá naquele culto onde Maria Lourdes foi desafiada a evangelizar, meu pai estava assistindo o culto quando foi chamado para o gabinete pastoral para atender uma ligação importante. Quando ele chegou lá e atendeu, ele descobriu que era o comandante da PM, que disse: pastor Bernardo, estou aqui na prefeitura, no meu gabinete, estou tão sozinho, hoje é domingo, ninguém está trabalhando, mas eu tive que chegar aqui e estou sentindo tão sozinho. O pastor faz uma oração por mim? Meu pai disse: claro, e começou a orar. De repente, Jesus batizou o comandante, batizou ele com o Espírito Santo, e ele começou a falar em línguas. E depois de 5 minutos, meu pai disse: comandante, espera um minutinho, eu tenho que voltar para o culto. Quando eu desligar, o senhor desliga também, mas continua falando em línguas estranhas. E quando meu pai chegou no estádio para o culto de encerramento naquela noite, ele subiu no palanque e lá veio o comandante correndo, falando em línguas estranhas, pegou meu pai nos seus braços e pulou de um lado do palanque para o outro, falando em línguas estranhas, porque ele recebeu o poder do Espírito Santo e a alegria e o fogo que vem junto. E houve grande alegria em Samaria, porque Jesus vai onde a necessidade é maior. Jesus vai onde a necessidade é maior. Jesus prefere operar nas situações mais difíceis, porque não são obstáculos para ele. A cidade e região de Samaria era muito desprezada pelos judeus, porque os samaritanos eram uma raça de povo misto de judeus e gentios, devido à história da Palestina. Então os samaritanos eram desprezados pelos judeus. De fato, um judeu que morava na Galileia queria descer para Jerusalém para cultuar no templo, levar um holocausto ou participar de uma festa religiosa, podia pegar o caminho direto que passava por Samaria para chegar em Jerusalém, e levava mais ou menos um dia a pé. Ou podia pegar a rota mais longa, o caminho mais longo, que evitava passar por Samaria, mas levava 3 dias a pé. Mesmo assim, grande maioria dos judeus lá preferiam pegar o caminho mais longo para evitar passar por Samaria. E é por isso que João 4:4 é tão importante, onde diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Porque ele sabia que quando ele chegaria na aldeia de Sicar, haveria uma mulher, a samaritana adúltera, lá no poço de Jacó, que precisava receber dele água viva para a sua alma, e toda a sua aldeia acabou crendo nele. Mas na maioria das outras visitas a Samaria, Jesus foi rejeitado por aquele povo. Mesmo assim, aquele povo precisava ouvir falar de Jesus. Então Felipe desceu para Samaria. É interessante notar em Atos 8, diz que Felipe desceu para Samaria, quando Samaria ficava para o norte de Jerusalém. Não diz que ele subiu para Samaria, ele desceu para Samaria, porque era uma cidade, região desprezada. Mas Jesus vai onde a necessidade é maior. Felipe foi onde a necessidade era maior, porque ele era obediente
e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus quer nos enviar onde a necessidade é maior. Mas Ele não vai poder salvar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo se nós não formos lá. O poder de Jesus nos acompanha em qualquer situação para transformar vidas e trazer alegria às cidades. Encerro contando o último milagre que aconteceu naquela cruzada em Porto Alegre. Como eu já disse, que chovia muito durante aquela semana. E no domingo a chuva estava quase parando, mas ainda tinha muito raio e trovão nos céus. Então meu pai foi para o culto de encerramento no domingo à noite. Estádio lotado. Quando ele subiu no palanque, ele olhou para o lado direito e viu uma área reservada com 8 enfermos lá dentro, que foram trazidos pelas famílias em cadeiras de rodas ou em leito de enfermidade. E ele notou aquilo. E quando ele levantou para pregar, Jesus falou com ele. Sabe, a mente humana é coisa incrível. Eu posso estar pregando aqui, concentrado na mensagem, mas ao mesmo tempo ver quem levanta e sai e volta. E quando volta, eu posso ver sua reação à mensagem, porque a mente humana é coisa incrível. Então, quando meu pai estava pregando, Jesus disse para ele, aqueles 8 naquela área reservada, eu vou levantar hoje. E meu pai disse, o quê? E Jesus repetiu, eu vou levantar aqueles 8 hoje. Então, meu pai foi pregando. Quando ele terminou, fez o apelo, quase 2.000 pessoas chegaram à frente para aceitar Jesus e receber oração. Depois ele chamou os enfermos para a frente. Chegou a hora de orar. Ele fechou os olhos, começou a orar. E ele notou durante a oração trovões e raios, mas ele não abriu os olhos, deixou os olhos fechados. E quando ele disse amém, abriu os olhos e os 8 estavam levantando. Saindo da cadeira de rodas ou leito de enfermidade e subindo no palanque para dar seu testemunho. Mas meu pai notou alguma coisa esquisita. Ele viu que centenas de pessoas lá na multidão estavam se levantando do chão. E ele viu barulho atrás dele no palanque, viu que várias pessoas no palanque estavam levantando do chão. E naquele momento, a esposa do diretor das cruzadas chegou correndo para ele e disse, pastor Bernardo, o pastor viu ele. Meu pai disse, vi quem? Eu estava orando. Pastor, durante a oração, o pastor não abriu os olhos no momento daqueles raios e trovões. Meu pai disse, não, eu estava orando, estava com os olhos fechados. E ele disse, pastor, enquanto o pastor estava orando, e houve aqueles raios e trovões, eu e todas essas pessoas levantando o chão, abrimos os nossos olhos. E vimos o Senhor Jesus andando acima da multidão em direção àquela área reservada. E a glória, a poderosa presença da sua glória nos derrubou no chão. E naquele momento, chegou a primeira pessoa para dar seu testemunho, para falar de como Jesus curou ele. Porque, meus irmãos, Jesus vai onde a necessidade é maior. Então, como é que nós vamos ver nossas cidades transformadas e cheias de alegria? Quando anunciarmos Jesus. Começando com indivíduos. Nós vamos ver as nossas cidades cheias de alegria e transformadas. Quando nós estarmos dispostos e cheios do Espírito Santo. Para Ele poder usar a nossa boa reputação e a nossa sabedoria e seu poder. E nossas cidades serão cheias de alegria. E vidas serão transformadas. Quando nós obedecemos a orientação do Espírito Santo e irmos onde a necessidade é maior. Porque é lá que Jesus quer salvar, curar, operar milagres, sinais e maravilhas e batizar com o Espírito Santo e transformar vidas, cidade e encher elas de alegria. A Ele seja glória, honra e louvor por tudo que Ele vai fazer através de nós, em nós, de hoje em diante. Amém? Convido a igreja para ficar de pé. Quero fazer uma oração antes de devolver a direção do culto. Tem mais alguns minutos. Então, quero fazer essa oração da seguinte maneira.
Se tem alguém aqui esta noite que ainda não aceitou Jesus, eu quero convidar você para chegar aqui na frente. Ou se você precisa voltar a Jesus, quero você chegando aqui também para receber oração. Se você precisa da intervenção de Deus na sua vida, cura, emprego, finanças, precisa do seu casamento, o lar, família restaurada, vem receber oração. Se você precisa ser batizado com o Espírito Santo, vem receber oração. Se você precisa de uma renovação espiritual, vem receber oração. Se você quer poder do Espírito Santo para anunciar Jesus, vem receber oração. Enquanto nós cantamos, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Agora, quem chegou aqui na frente, levanta a sua mão ao céu como sinal de fé. E toda a igreja, vamos estender as nossas mãos em direção a este povo e vamos orar neste momento. Senhor Jesus, glorificamos a Ti por Tua presença aqui esta noite. Porque nós cremos na promessa que onde 2 ou 3 estiverem, nós estivermos reunidos em Teu nome, Tu estás presente. Tu estás aqui para salvar, para curar, libertar, para batizar com o Espírito Santo, para operar milagres, sinais e maravilhas, Senhor. Cremos na Tua palavra e agora pedimos que os sinais se sigam. A palavra, a pregação da palavra e a glorificação do Teu nome. Senhor Jesus, toca nesta noite para salvar. Se tiver alguém aqui esta noite que precisa de Jesus como Salvador, salva esta noite, Senhor. Perdoa e purifica de todo o pecado. Escreve seus nomes no livro da vida. Dá a cada um a fé e perseverança para seguir a Ti todos os seus dias. Salva o desviado esta noite, Senhor. Salva o pecador esta noite. Toca nessas vidas. Senhor, nós somos um povo carente. Temos muitas necessidades, muita enfermidade. Senhor, toca esta noite para trazer a cura, tirando a enfermidade, restabelecendo saúde, restabelecendo, Senhor, a saúde do Teu povo. Toca neste momento, porque nós cremos no poder do Teu nome. Toca, Senhor Jesus, agora para curar, para tirar a enfermidade, para tirar a dor. Toca esta noite, Senhor, com milagres. Restaura famílias esta noite, restaura casamentos, Senhor. Salva os nossos filhos que andam longe de Ti, Senhor. Toca nesta noite para restaurar lares, Senhor Jesus. Toca esta noite para trazer milagre de emprego, para trazer milagre financeiro para o Teu povo. Tu sabes a necessidade de cada um. Nós pedimos com fé, pedimos em Teu nome poderoso. Pedimos, Senhor, milagre que precisamos essa noite. Batiza com o Espírito Santo neste momento, Senhor Jesus. Derrama dos céus o fogo do Espírito Santo sobre Teu povo. Batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Batiza com fogo neste momento, Senhor Jesus. Toca nessas vidas para trazer a plenitude e o poder do Espírito Santo. Toca no Teu povo neste momento, Senhor Jesus. Traz a renovação espiritual que o Teu povo precisa.
Derrama o teu poder sobre o teu povo, Senhor, para sairmos daqui evangelizando e pregando Jesus Cristo para as nossas cidades e para os indivíduos. Ó Senhor Jesus, toca no teu povo com teu poder, com o Espírito Santo, para vermos as nossas cidades transformadas e ver muitas vidas cheias de alegria. Toca neste momento, Senhor Jesus, tu sabes a necessidade de cada um. Tu podes ver a mão levantada como sinal de fé. Toca neste momento. Anda no meio do teu povo, Senhor Jesus, para atender cada necessidade, cada pedido, para ouvir nosso clamor e para tocar com teu poder. E nós também pedimos com gratidão, Senhor, como a tua palavra manda. Nós queremos te agradecer pelo milagre que estamos recebendo, pela cura que estamos recebendo, pelo batismo com o Espírito Santo que estamos recebendo. Queremos te agradecer, Senhor, pela renovação espiritual que estamos recebendo. Queremos te agradecer, Senhor, pelo poder para evangelizar que estamos recebendo. Toca nesta noite, Senhor Jesus, porque nós pedimos com fé. Pedimos em teu nome poderoso, teu nome todo poderoso, o poderoso e precioso nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Honra a fé do teu povo esta noite. Nos ouve esta noite, Senhor. Pedimos com fé, pedimos no nome maravilhoso de Jesus, aquele nome sobre todo nome, o nome maravilhoso e precioso de Jesus. Aleluia. Glorificamos a ti, Senhor. Glorificamos a ti. Recebemos agora, neste momento, o que pedimos. Recebemos a cura, o batismo, o milagre, a renovação, o poder que precisamos e pedimos. Recebemos neste momento. Glorificamos a ti por tudo que irás fazer através de nós, em nós e através de nós. De hoje em diante, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Podem voltar aos seus lugares.